O evangelho, isso é uma ordenança de Jesus. A igreja existe, ela faz outras coisas também, glórias a Deus por isso, manifesta aí dos céus, mas uma das coisas primordiais para nossas vidas como discípulos, que é a ordenança de Jesus, é falar do amor de Jesus. Estamos na campanha de adesivos. Quem já entregou algum? Meus filhos são expert, graças a Deus, em identificar esses adesivos em tudo quanto é lugar da cidade, né? Hoje, inclusive, eu tinha um pregado lá numa faixa. Espero que não tenha sido nenhum de vocês pregando coisa na faixa dos outros, né? Quero crer que foi o dono do comércio que pregou lá, em nome de Jesus. Ou vocês deram para alguém o fez, mas independente, eu vejo adesivo andando por um monte de lugar. A ideia é pregar o evangelho. Amém, amados? De ciclo em ciclo é importante que a gente frise, que a gente reforce essas questões. A nossa função é de trazer o evangelho, de manifestar o reino de Deus, de nos manifestarmos como filhos. Ok, pode ir lá. Por que isso, pastor? Para que a gente possa salvar os perdidos. A volta, que eu gosto de fazer bem essa estruturação também. Voltão aí, ó. Isso. Disse, ide por todo mundo e pregai. A toda o quê? Criatura. Então, até que uma pessoa aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador, é esse o que o Senhor nos fala, que nos dá o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então, ao contrário do que a cultura brasileira fala, que todo mundo é filho de Deus, fala assim, não está na Bíblia. Ok? Que a gente tem mania de falar isso. Quem já ouviu isso? Ah, não, mas todo mundo é filho de Deus. Não, não, não. Todo mundo é o quê? Criatura. E aqui ele não está falando para pregar para animal, nem para outra coisa, né? Que também são criações de Deus. E nem criatura daquele jeito que a mãe te chamava, ô criatura. Né? Também, alguém já era chamado de criatura? Ok, né? Os mais velhos. Os mais novos nem sabem o que é isso, sabe? Não, né? Antigamente tinha quem... Bom, ok, não vou pedir para levantar a mão, senão as pessoas vão se constranger. Antigamente algumas mães falavam assim, né? Minhas tias eu lembro falando assim também. Ok, então vai, pode passar. Por que a gente prega o evangelho? Para que sejam salvos os perdidos. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como? E em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então tem que ter uma confissão, a gente tem que fazer algo, nós temos que crer no nosso coração. A nossa função como igreja, a nossa função como ministros de Deus, a nossa função como discípulos é pregar o evangelho a toda criatura, é falar, é a todos, pregar a tempo, fora de tempo. Tem diversos textos que falam dessas questões, mas eu quero falar um pouquinho de algumas coisas que acontecem quando o evangelho é pregado. Quem gostaria de saber? Né? E eu vou falar alguns componentes que também falam do evangelho verdadeiro, porque hoje em dia tem muitas essas coisas, né? Não, estou falando de Deus, estou pregando o evangelho. O evangelho é as boas novas que estão na Bíblia. É o que Jesus falou. Eis que está próximo o reino dos céus, eis que é chegado o reino dos céus, depende da tradução. E eu quero mostrar alguns componentes da pregação de Filipe que tem que estar contido nas nossas pregações em nome de Jesus, né? Aí você vai falar, para o pastor é fácil, porque ele está ali no púlpito. Sim, né? Óbvio, eu tenho meu momento aqui de púlpito, mas eu também sou uma pessoa normal ali fora. Nós usamos de todas essas coisas, todos podemos manifestar o reino. Cada um manifesta dentro da multiforme graça de Deus. Uns estão orando para que esse culto aconteça, uns estão cuidando dos carros, uns estão filmando, uns estão cuidando do áudio, outros estão tirando fotografia, outros estão cuidando das crianças, outros estavam dançando, o Alan está tocando, o louvor estava tocando, eu estou pregando. Mas quando a gente fala de pregar, é de realmente falar o testemunho, falar de Jesus. Eu consegui me fazer entender, sim ou não? Você não precisa ser chato, olha para quem está do seu lado, fala, não precisa ser chata. Mas olha para outra pessoa e fala, mas é melhor ser chato do que não ser nada. Ok, amados? Amém? Amado, imagine o desespero da pessoa, depois o Senhor recolhe, chega lá no céu, você nunca falou de Jesus para ela. Se você for chato, pelo menos, se um dia houver a divisão, a pessoa vai para o inferno, mas vê a coisa que você está numa situação, né? Ele vai falar, pelo menos a pessoa falou para mim, eu tive a opção. Quem já teve algum crente chato que te importunou? Provavelmente todos, graças a Deus. Porque no momento de dificuldade, você sempre vai recorrer a quem você sabe que tem uma relação com Deus. Não é meio que natural isso, sim ou não? Né? Eu já fui taxado de chato em diversas vezes, embora eu não era muito chato com essas coisas de crente não, de verdade assim, né? Por quê, pastor? Porque eu não dava essa brecha, eu só falava para meus amigos, vocês vão em tal lugar e pronto, entendeu? Não dava essas opções assim de ficar falando muitas coisas, né? A maioria das coisas, um bom tanto dos meus amigos aceitou Jesus assim, que eu colocava no carro, quando via estava dentro da igreja. Você nem falou que eu vinha na igreja? Ué? Né? Falei, vamos sair, você quis sair? Se arruma, eu te pego tal hora, né? Cada um cria a expectativa que quiser, né? Graças a Deus, muitos são salvos, muitas coisas já acontecendo, e é verdade mesmo. Eu estava contando meu testemunho, uns jovens que estiveram aí visitando a gente estava conversando.
Falei, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu voltei, enchi uma Kombi e levei para uma vigília. O pessoal achava que era uma balada, alguma coisa que ia acontecendo. Eu falei, não, vamos lá para uma chácara. Todo mundo fica feliz. Né? Chácara à noite, um monte de jovem, graças a Deus. Amém, amados? Vai, então olha para quem está do seu lado aí e fala, tem que pregar. O princípio básico de salvação é que, esses dias meus filhos estavam perguntando, eu estava explicando isso, que eu estava perguntando por que Satanás ficou ruim, tantas coisas, se rebelou, né? E eu falei, filho, ele mudou o estado dele dentro de uma eternidade. Então, por que um crente às vezes é chato para pregar o evangelho? Quem sabe você está me assistindo pela internet, está falando, poxa, por que tem uma pessoa chata que fica me importunando? Porque se você morrer sem conhecer Jesus, a Bíblia fala que você não vai ser salvo. Amém, amados? Isso se torna irreversível, cabe ao homem morrer uma só vez. Então, por isso que às vezes a gente é melhor que você importune alguém, a pessoa seja salva. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Você veja uma pessoa indo para o abismo, vai cair. Será que é legal falar assim, cuidado? Bom, não quis escutar, agora tomara que caia. Isso é amor ou não? Não, o que você faz se a pessoa está indo para o abismo? Você grita, corre atrás dela, nem que você tem que tacar uma pedra e nocautear ela. Não é verdade? Para que ela não caia. Antes uma ferida na cabeça. Não é para tacar pedra em ninguém. Tem alguns que pensam, nossa, boa ideia, pastor. Ó, vou evangelizar assim. Não, não é assim. Mas, estou conseguindo me fazer entender? Então, às vezes, se você tiver que passar por chato, Deus vai te dar sabedoria. Você não vai ser chato. Olha para quem está do lado e fala, você é legal demais. Olha para outra pessoa e fala, você é da bola de neve, né? A gente já é meio esquisito assim por natureza, então ninguém vai achar chato nem nada, em nome de Jesus. Aleluia. Vai, pode. Ok. E agora eu quero eu quero falar da história de Filipe, e eu vou usar algumas estruturas e até settings bíblicos que são organizados, né? Para que a gente possa entender algumas coisas. Vocês me permitem, em nome de Jesus? Amém? Então Filipe, quando ele foi pregar, leia lá comigo lá, Atos 8:5. Filipe. Ótimo. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que anunciar. Amém, amados? A palavra de Jesus. Isso, falo de algo aqui, me entenda com sabedoria, né? No que eu estou dizendo. Ele fala de descer para um lugar para anunciar. Quem pode dizer amém para isso? Eu digo isso, queridos, porque muitas pessoas hoje em dia confundem o que é pregar o evangelho com ter comunhão. A Bíblia fala que a luz não tem comunhão com as trevas. Vocês estão aqui comigo, amados? Não existe. Quem já viu um quarto escuro? Vocês nunca viram? Não dá para ver porque está escuro, pastor. Ok. Quem já ficou no escuro, então? Quem já acendeu a luz? Dá para a escuridão tomar a luz assim ou não? Vem aquele escuro que estava no quarto e ele engole a lâmpada. Não tem como isso acontecer. Não existe comunhão das trevas com a luz. Santo e profano são diferentes. Amém, amados? Por que você está falando disso, pastor? Porque aqui a gente vê bem uma tipificação na vida de Filipe. O que Filipe faz? Filipe desce. Descer fala de algumas questões. Amém, amados? No sentido não que ele é maior, embora a igreja está sentada onde, Lucas? Onde? Nas regiões celestiais. Em qual lugar? Para cima ou para baixo? Para cima. Então, deixa eu explicar esse contexto aqui com vocês. Vocês me permitem, em nome de Jesus? Filipe desceu para um lugar para fazer o quê? Se fala para anunciar. Desceu para um lugar para anunciar. Ele não foi para aquele lugar para ter comunhão, ele não foi naquele lugar para participar da festa, ele não foi naquele lugar, porque ele está dizendo, nós temos que ir até os confins da terra. Mas a minha comunhão é com os santos, diz a palavra de Deus. Aquele que tem amizade com o mundo é inimigo de Deus, ou inimizade com Deus, texto bíblico. Vocês estão aqui comigo, amados? Então a gente vai, obviamente, a todos os lugares. Nós amamos todas as pessoas para que elas sejam salvas, mas eu não estou tendo comunhão com aquele ambiente. Eu desço aquele ambiente, já mostro que eu estou no lugar de cima. E eu desço, porque principado e potestade estão debaixo dos meus pés, graças a Deus. Eu tenho que ir aos perdidos, eu tenho que estar com os perdidos. Amém, amados? Mas Jesus andava direto com o pecador, mas Jesus não ia em prostíbulo. Deixa eu deixar isso bem claro. Se vir até Ele, do jeito que você veio, você é bem recebido, você vai ser amado, você vai ser transformado. Glórias ao lindo Jesus. E eu falo isso, queridos, porque tem gente na nossa igreja, graças a Deus, de tudo quanto é cultura, de tudo quanto é jeito, com tudo quanto é comportamento, com tudo quanto é tipo de orientação. E a gente nunca deixa de pregar a palavra. E nem que a gente não vá pregar em um lugar se necessário for. Contudo, eu não vou lá para ter comunhão ou para participar daquelas coisas. Estou conseguindo me fazer entender? Sim ou não? Eu saio de um lugar com um propósito bem claro na minha vida. Qual que é? Anunciar o evangelho. Amém? Amém? Não, estou evangelizando aqui.
participando da festa, bebendo, fumando. Que tipo de evangelismo é esse? Está meio esquisito. Sim ou não? Eu não tenho comunhão com isso. Jesus ceiou com um público bem específico, Jesus tinha comunhão com um público bem específico, Jesus dividiu a vida dele com um público bem específico. A gente ama todas as pessoas, a gente vai atrás de todas as pessoas. Isso é nosso dever, demonstrando amor para que a pessoa seja salva. Nós temos que resgatar ele das trevas para o reino da luz. Isso é ótimo, é o que a gente tem que fazer. Agora, isso não quer dizer ter comunhão com aquele ambiente. O que eu estou querendo dizer é que a gente não se mistura. Babel ou a Babilônia é mistura. Nós não... Eu apresento um padrão, eu amo, mas o padrão de Deus é o padrão ideal a ser seguido. Amém, amados? Não é a minha interpretação do padrão, não é o que eu quero do padrão, não é o meu desejo do padrão. Se você fosse me perguntar, pastor, você concorda com tudo que está na Bíblia? Eu sei que é a verdade, então eu me adequo a ela. O que eu preferia? Preferia que fosse diferente, mas não é. Tem um versículo que eu não gosto muito. Posso compartilhar? Posso ou não? Não, nem todo mundo quer saber, vou deixar para outro dia. Homem, participe da vida comum do lar. Olha que raiva, por que colocaram isso na Bíblia? Não podia ser homem, você só precisa chegar em casa e trazer o sustento, e assim seguirá a sua vida, e será feliz. Bem-aventurado o homem que faz isso, mas não, a Bíblia fala, a gente tem que participar da vida comum do lar, tem que fazer as coisas, ajudar. A mulher fala bem mesmo, os homens estão falando, nem sabia que tinha esse versículo, agora eu estou frito. Mas tem. Isso que é o duro. Mas eu não vou fazer as coisas do jeito que eu quero, ou tirar um versículo, ou tirar uma passagem bíblica para adequar a minha vontade ao meu desejo. Quem está me entendendo? Eu me adequo àquilo que eu entendo que essa é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Quando eu participo da vida comum do lar com o marido, minha esposa fica mais feliz em casa. Se minha esposa está feliz, olha, já está praticamente metade do universo feliz. Não é assim? Ou se o marido está feliz, é ou não é verdade, amados? No relacionamento amoroso, que é um dos que mais nos deixa aflitos se houver um conflito. Quem já gostou de alguém? Se é casado, levanta a mão bem rápido, independente de como está a situação agora. Mas é óbvio. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então, eu vou a um lugar para anunciar. Eu não vou naquele lugar para ser igual àquele lugar. Eu não vou naquele lugar para me infiltrar naquele lugar e ser igual àquele lugar. Eu vou naquele lugar para anunciar o Evangelho. Se eu tiver que descer, eu desço até aonde for, mas eu desço com o propósito de anunciar e não com o propósito de ser igual, de me contaminar. Não existe comunhão das trevas com a luz. Dá para entender? Sim ou não, amados? As pessoas falam, até onde eu posso ir? Até onde aquilo não te influencia, não se deixa dominar e não te convém. Não me convém, amém, amados? Não me edifica e não me deixa dominar. Está num lugar que não te edifica, não convém, pode te dominar? Fuja. Quem já venceu algum tipo de vício aqui, graças a Deus? Quem já percebeu que não é bom você ficar naquele ambiente? Todo mundo já percebeu disso, você entende que isso é importante. Então, eu vou com um propósito bem definido. Posso ir até onde for, desço, mas não fico lá naquele lugar. Amém, amados? Se tem coisas que para você não são saudáveis, não vá, não participe, não esteja naqueles ambientes, em nome de Jesus. A não ser que você vá com um propósito, anunciar. Esses dias me perguntaram, o que o senhor acha de o senhor ir numa balada, numa festa, em alguma coisa? Eu falei, para mim não é conveniente, não me convém, não me edifica. Pode me dominar? Não, eu sou liberto disso, mas para que eu preciso estar naquele ambiente? Se eu for para anunciar o Evangelho, me chama para ir numa danceteria, sei lá que lugar, como é que chama, que eu possa subir lá e pregar, eu vou lá, prego e saio. Desço, mas não fico. Consegui me fazer entender? Olha para quem está do seu lado, fala, Jesus pagou um preço caro demais para a sua graça. Amém, amados? Amém, amados? Vai, glória a Deus. Então, eu desço, mas para anunciar, vai. Qual é um dos sinais que acontecia, então? Quando alguém se move direcionado por Deus, quando uma igreja se move direcionada por Deus, alguns fatores numa pregação são importantes, ou num anunciar do Evangelho ou da Palavra de Deus. E qual que era o sinal que acontecia? As multidões... Vai, olha lá, as multidões o quê? Olha, glória a Deus. Então a Bíblia fala assim, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Então eu quero trazer aqui, por favor, me entenda com muita sabedoria. Um bom testemunho sem falar é excelente.
Aí é excelente. Você dá um bom testemunho, ser íntegro, chegar antes do horário, não mentir, não roubar, não, mas deixa eu falar uma coisa para você, até as pessoas do mundo fazem isso, não sei se você já sabe. Sim ou não? Sim ou não, amado? Você não precisa ser convertido para chegar no horário, para não falar palavrão, para não... Um monte de gente faz isso. Um monte de gente faz isso. Agora, isso é importante a gente frisar. E deixa eu deixar aqui, ó. Nenhum de nós foi chamado para ser um agente secreto de Jesus. Nenhum de nós. Ah, você é crente e não sabia, a gente convive junto há 20 anos. Pois é, não contei para ninguém, não fale. As multidões atendiam as coisas que Filipe... Então, eu amo obras sociais, a nossa igreja tem obra social, nós vamos entregar um monte de bombom e doce. Você que gosta de doce ou quer se livrar dos doces, traga os doces para cá, que nós vamos dar para as crianças. Eles vão ficar felizes. Posso ouvir amém? Né? Ok, nós vamos lá, nós vamos dar doce, nós vamos brincar com as crianças, fazer tudo, até pelas celebrações, tal, pela tipificação, né, das coisas desse mês. Contudo, nós vamos pregar o evangelho, irmãos. O que vai transformar a criança não é dar um doce para ela, não. O que não vai transformar ninguém não é dar nada para ninguém. É a pregação do evangelho. Amém, amados? E aqui a gente vê. Então, por que eu estou falando isso? É ótimo você dar um bom testemunho, mas tem que falar, irmãos. O evangelho tem que ser anunciado. A fé vem pelo e o ouvir a palavra de Deus. Se não for pregada a palavra, dificilmente uma pessoa vai se converter por osmose. Alguém vai ter que anunciar, conduzir uma oração, fazer algo. Isso é um processo importante das nossas vidas para as nossas vidas, para todas as pessoas. Quem já conduziu uma pessoa a Jesus, fez um apelo? Tem gente que não? Então venha numa ação evangelística para você aprender a fazer isso. Não tem alegria maior, vou falar de verdade para vocês, não tem alegria maior do que você levar uma pessoa a Jesus. Você ser usado pelo Espírito Santo, você ser tocado por isso e você ver as coisas transformando. Quem já fez isso? Quando você vê o poder de Deus usando você e você tocando e pensar que um dia a pessoa vai chegar na eternidade e vai falar, você foi a pessoa, já imaginou que legal? Um monte de gente que a gente evangelizou em todos esses anos, graças a Deus, um dia vai chegar lá na eternidade, vai estar lá governando com Cristo e a pessoa vai falar, eu estou aqui porque você foi o primeiro a plantar. Um outro regou, quem pode dizer glória a Deus por isso? Que alegria, né? Depois eu vi uma história, né? Ou se anos depois você ouvir algo assim, ou você transformou, ou as coisas aconteceram, não é verdade, amados? Então tem que falar. Ok, aqui tem algumas coisas que não entendi. Por quê, pastor? As pessoas atendiam ao que ele dizia, ouvindo e vendo os sinais. Ouvindo e vendo os sinais. Amém? Paulo fala, meu evangelho não é só um evangelho de palavra, mas um evangelho de poder. Tem que ter manifestação sobrenatural quando estamos pregando o evangelho. O Espírito Santo tem que ser o mais bem-vindo no lugar, tem que ser o que mais tem abertura para fazer o que ele pode fazer o que ninguém pode fazer. Amém, amados? O que ninguém pode fazer. O Espírito Santo trata com a pessoa individualmente, o Espírito Santo usa as palavras, elas vêm carregadas com unção, porque eu estou falando da palavra de Deus, estou falando da própria palavra do próprio Deus. A própria palavra de Deus se formou em carne, se manifestou, que é Jesus o Cristo, que nos traz a salvação. Então, quando a gente declara a palavra, a gente espera que haja um efeito. Que não é só uma palavra, um versículo, ele é um versículo. Quando ele faz sentido o que eu estou dizendo para vocês ou não? A nossa pregação tem que ser uma pregação de poder. Por isso, quando a gente vai para as ruas, quando a gente pede para orar. A gente pede para orar para uma pessoa. Quem já viu uma pessoa ser curada? Ótimo, não? Uma delícia? Quem já foi curado aqui na igreja de algum culto ou de alguma coisa? Levanta a mão. Um monte de gente. Evangelho tem que ter manifestação de poder, amados. Quem já foi tocado pelo Espírito Santo? Quem já caiu na unção? Quem já foi batizado no Espírito Santo? Quem já viveu alguma coisa bem esquisita? Chora, ri, não sabe o que está acontecendo, né? Come ranho, agora não pode, agora é proibido. Mas antigamente juntava choro e ranho, né? Às vezes nos mover juntava até um do outro, né? Ui, que nojo, mas é verdade. Principalmente quem vai orar pelos outros, né? Eu já vi, meu Deus do céu. Em breve volta esse tempo de mais liberdade em nome de Jesus. Mas eu vou falar pra você, já teve mover que eu cheguei assim, ó, com a minha camisa, eu falei, meu Deus, me ajude. Era um ranho assim, por todo orando pelos outros. Não é uma nem duas, isso é bem normal de acontecer.
Quem ora pelos outros segura, sabe? Não é que precisa ficar chorando, babando. Não pode ter nojo nessa hora. Ok, não sei porque eu estou falando isso, tem nada a ver, não ajuda, né? Não mover isso daí, né? Mas ok. Tem que ter sinais. Tem que ter presença. Tem que ter algo, não é uma palestra, não é uma discussão, não é coisa. Tem que ter presença. Tem que ter a unção que mexe com as coisas. Amém, amados? Tem que ter a unção que quebra o jugo, tem que ter algo acontecendo, né? Tem que ter algo dentro de nós, tem que ter manifestação. Às vezes a gente está vindo as primeiras vezes na igreja, algumas horas o ambiente fica pesado, ou dentro de outras coisas a gente sente mal. Quem já sentiu mal dentro da igreja? De verdade, né? Ficou preso, fica com coisa. Quem já foi liberto, graças a Deus? Amém, né? Então, tudo isso é importante, faz parte do processo da vida. Tem que ter sinais. Ok, já falei de... Quem já viu alguma coisa esquisita? Levanta a mão. Um dia desses, já que hoje é dia de TBT, entrou um irmão aqui. Posso contar essa história? Ela é engraçada, essa história aqui, né? Eu contei um pouco, assim, um pouco. Entrou um irmão aqui que não tinha a menor condição física dentro desse lugar aqui. Ele entrou sem nenhuma condição física. Cadê? Aqui eu estou procurando citar os irmãos que estavam aqui na estação, acho que não. Mas entrou um irmão aqui nas melhores, sem as menores condição física. Senhorzinho e tal ali. Manifestou aqui de manhã, sei, umas 8 horas da manhã. E aí ficou uns 4 irmãos em cima do irmão. Só que era assim, sem condição física de 4 irmãos segurar um irmão. Então todo mundo que estava agindo já via um sinal, tem alguma coisa estranha. Como é que um cara com uma mão levanta um adulto inteiro? Né? Deitado no chão. Então estava uma situação bem cômica, assim, no bom sentido, perdão. Não, me entenda aqui, mas o que eu estou querendo dizer? Tem que ter operação de sinal. Amém, amados? Tem que ter operação de sinal. A pessoa não sabe, nem a pessoa sabe o que aconteceu. Foi liberto, graças a Deus. Quem é da intercessão já viu algo esquisito aqui? Eu gosto de coisas de manifestações sobrenaturais que a pessoa fica, olha, ela se converte rapidinho. Eu sempre conto um demônio que eu expulsei por telefone, eu também fiz teleexorcismo. Sei lá, se pode chamar isso. Né? E eu me lembro de um em específico. Posso contar essa história também ou não? Que a menina se converteu, acho que foi até aqui na nossa igreja, depois ela foi para uma outra igreja, eu estava atendendo lá no bode de Curitiba, daí ela foi lá correndo, falou, minha mãe manifestou lá na casa, o meu padrasto está lá, está desesperado, o senhor pode fazer alguma coisa, pastor? Eu, claro, daí, põe no Viva Voz. Primeiro antes eu falei com ele, por que o senhor está preocupado? Ai meu Deus, por favor me ajude, eu só escutava aqueles gritos e umas batidas de barulho, né? Falei, o homem vai apanhar da mulher, que não é só a mulher ali, estava com reforço negativo. Mas aí eu me lembro da frase que ele me falou. Falei, mas como é que você sabe que ela está com alguma coisa diferente? Eu não queria falar assim endemoniada, né? Você sabe que ela está assim? Ele falou, porque ela arrancou a grade da janela e fui eu que chumbei. Falei, tadinho do irmão, esse aí vai lembrar para sempre agora. Né? Agora eu fico imaginando a cara de desespero. Não sei o que esse homem já aprontou, mas olha, se ela arrancou a grade da janela para uma cabeça sair, também não precisa muito esforço. Tô brincando. Sem cenas sanguinárias. Eu tô querendo uma experiência de ver sinais, de ver coisas sobrenaturais, mexe com as nossas estruturas. Amém, amados? E não estranhe, porque a gente tem que pregar um evangelho de poder. No nosso, eu vou falar as coisas que tem que acontecer agora na sequência. Mas estou conseguindo fazer entender? Então não estranhe, graças a Deus, você vir numa igreja e ter manifestações sobrenaturais. Precisamos viver das coisas sobrenaturais. Ele tem que ser naturalmente um fluxo sobrenatural para nós. Não é verdade? Deus vir, a gente ser tocado, o Espírito Santo falar conosco, entre outros. Vamos lá para os sinais, quais são? Tenho 13 minutos ainda, vai. Ok, quais são os sinais? Leia lá comigo, por favor. Atos 8:7. Ótimo. Quais os sinais que eu tenho que ver dentro de uma pregação, pastor? Eu tenho que ver, fora o arrependimento, pessoas unânimes escutarem a palavra, verem, perceberem, permanecerem naquele ambiente. Um dos outros sinais que nós temos que perceber quando um reino se apresenta é o quê? Espíritos de muitos saírem e curas. Amém, amados?
Em um lugar onde o evangelho é pregado genuinamente, em um lugar comissionado a pregar, nós temos que ver libertação, nós temos que ver sinais, curas. Esse era o ministério de Jesus, basicamente, expulsar demônio, né, espírito imundo, e curar as pessoas. E falar que eis que é chegado o reino dos céus. Você ficar livre de medo, livre de preocupação, livre de um monte de coisa. Você não fica livre de aflição. No mundo você tem aflição, nós temos problemas como todas as pessoas normais. Mas nós não somos mais escravos do pecado. Eu não fico mais sofrendo na minha alma por aquelas questões. Quem está me entendendo aqui? Eu fico sofrendo por causa de pessoas, de aceitação, dessas coisas. Eu reconheço quem eu sou, entendo quem eu sou. Isso muda tudo da minha vida. E se tem coisa que me atrapalha, os incomodados que se retire. Por isso que os espíritos imundos têm que ir embora. Amém, amados? Isso é um fator presente na nossa vida. Nós temos que ter essas manifestações. Eu já vi um monte. Quem já viu alguém manifestar na rua? Quem já foi orar por alguém, alguma coisa estranha aconteceu? Eu gosto também, é uma delícia. Eu acho mega divertido. Tem hora que a gente ora, fala, não, em nome de Jesus, mas diversas vezes, meu Deus, eu tenho testemunho para contar a noite inteira, que eu ainda gosto de fazer aventura, os loucos gostam de mim. Eu saí na rua, algum louco me gruda, então, ok, graças a Deus por isso. Tem que ter esses sinais. Quem pode dizer amém? Então você é comissionado ao evangelho para também expulsar espírito imundo, demônio. Não precisa ter medo. Amém, amados? Pastor, mas não dá um friozinho na barriga? Sempre vai dar em qualquer coisa que você for fazer. Eu tenho frio na barriga até para vir pregar, coisa que eu faço toda hora, todo dia. Mas eu preciso, é importante que tenha fé. Amém, amados? E crer que essas coisas vão acontecer. Você tem que crer que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então eu vou estar em um lugar, eu vou manifestar a glória de Deus, vai chegar o reino dos céus. As trevas não prevalecerão sobre a luz. Você vem para a igreja, Deus fala com você, está cheio do Espírito Santo, você não precisa ter medo de nada. De nada. Aqueles jovens ali têm quantos anos, meus amigos ali? Quantos anos você tem? 12? Ah, não, já é um homem velho já. E o outro que está do lado ali? 9. Você não precisa ter medo de nada, vocês, hein? Vocês escutaram que eu falei dessas coisas assim? Né? Eu brinco que quando eu desci em conferência, na época que as pessoas podiam interagir, que é a época do meu filho mais novo, assim, eu descia às vezes para olhar para as pessoas enfermas, endemoniadas, essas coisas. Meu filho nem lembra. Eu perguntei esses dias para ele se ele lembrava dessas coisas, ele falou que não lembrava. Eu falei, estou precisando fazer umas experiências com meus filhos mais ninja, assim, né? Mas eu nunca tive problema de estar no meio das coisas e ensino para eles. Repreende em nome de Jesus. Ora, levanta a mão, tem autoridade. Amém, amados? Cuide. Claro que a gente cuida, sabedoria. Mas se algo acontecer, você não precisa ter medo. Maior do que está em nós é aquele que está no mundo. Ok? A gente tem que saber que um reino está presente. Quando acontece, pastor, mas não tem ataque, não tem coisa, você nunca teve na minha. Tive. Já aconteceu na minha casa, ter que levantar, expulsar coisa lá, por causa da TV, por causa de alguma coisa que eu lembro, né, do que aconteceu, deu uma legalidade para algo acontecer. Mas ali ele é um intruso. Amém, amados? Então não pode estar na nossa vida. Glórias a Deus. É um sinal da manifestação. Tem que ter curas, tem que ter liberdade, em nome de Jesus. No campo espiritual, onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Amém? Você que vai vir no curso de libertação, vai ser uma bênção para a sua vida. Mas eu te falar, a parte espiritual é rapidinha. Você vai fazer a grande renúncia, está limpo. Amém, amados? Você trata as coisas de ser curado em nome de Jesus. Tá? Vai ser uma bênção para as suas vidas. Glórias a Deus. Vai, próximo. E o que acontece se o evangelho é pregado em uma cidade, se as pessoas, se há pregação, se há sinais, se as pessoas vêm, se elas entendem aquilo de forma unânime? Olha o que acontece com a cidade, gente. Leia lá. E houve? Irmãos, no fim das contas é o que a maioria das pessoas quer. É ou não é? Momentos de felicidade, mas viver alegre é muito mais legal. E a maioria das pessoas que sai à noite, que vai para uma balada, que vai para um negócio, ela está procurando se sentir mais alegre. Tá ou não tá? Se entorpece, faz alguma coisa. Agora deixa eu dar a resposta para vocês. Vamos mudar essa cidade? Prega o evangelho. Expulsa os demônios. Cura os enfermos. E haverá, vamos profetizar isso na fazenda? E haverá grande alegria na cidade de Fazenda Rio Grande. Porque o evangelho está sendo pregado de acordo com a palavra de Deus, com as boas novas. Quem pode dizer amém? E os sinais estão aparecendo.
Amém? É que ele não é propaganda, não fica fazendo propaganda de fui curado e outras coisas, mas a gente sabe que Deus faz isso, graças a Deus, já teve transformação na tua vida, coisas sobrenaturais acontecendo, quem sabe vale comunicar mais, mas eu estou conseguindo me fazer entender, amados? Não acho que ninguém está mais feliz ou alegre sem Jesus. A impressão é essa, mas a realidade não é essa. A maioria das vezes, quando a gente vê uma pessoa numa vida assim, a impressão que ela está passando é uma coisa, mas quem já viveu nas trevas, sabe a tristeza que é acordar do lado de uma pessoa que você não conhece do seu lado, sabe a tristeza que é também estar sozinho quando você volta para sua casa, sabe, quem está me entendendo aqui? O que é a realidade de verdade, amém, amados? Alegria é um componente do reino dos céus. Então isso vem, quando um evangelho é pregado numa cidade, e a cidade toda se alegra. Que seja uma realidade para a nossa cidade, em nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado, fala para a sua casa também. Né? A alegria de verdade. Alegria de verdade. Eu vejo, tem ambientes que parece que são felizes e alegres, mas tem prazo de validade. Você já foi a algumas festas que tem alegria na primeira 1 hora. Aí depois que todo mundo já está entorpecido, começa a sessão choro. Aí alguns partem para a sessão violência, sessão... né, falar o que não queria e acaba daquele jeito assim, aquela situação constrangedora. Alguém já viveu nisso? Não? Então, amém. Então, quer alegria de verdade? Coloca a mensagem do evangelho aí nesse lugar. Amém, amados? Elimina as ações que tem que eliminar para não ser uma coisa passageira, momentânea, em nome de Jesus. Traz as transformações em nome de Jesus. Amém? Seja você um instrumento de Deus de manifestação para que vidas sejam salvas e transformadas. Vai, pode passar, por favor. Jesus é a resposta para tudo o que qualquer um precisa. Você que está me ouvindo pela internet e está procurando uma resposta para a sua vida, a resposta é Jesus. Pastor, não sei para que eu nasci. A resposta é Jesus. A manifestação do Cristo na sua multiforme graça dentro de você, através da sua vida, vai mostrar para alguém uma das faces de Jesus, uma das características de Jesus. Sua vida e a ação de Cristo na sua vida vai ser a resposta para a vida de alguém. Amém, amados? Dentro da multiforme graça de Deus, gente, eu não gostaria que fosse todo mundo igual. Em caráter, sim, mas em características, em dons e habilidades, são diversos. Graças a Deus por isso. Cada um tem o seu jeito. O espírito de anticristo quer uniformizar todo mundo, entendeu? Quer deixar todo mundo descaracterizado daquilo que é algo que Deus nos fez operantes a funcionar, né? Hoje a gente discute princípio biológico por sofismas. Por incrível que pareça, bem que Paulo falou que isso iria acontecer no fim dos tempos. Hoje nem a biologia é de verdade, mesmo sendo biológica. Nem genética não é a verdade, mesmo sendo a genética e não podendo ser alterada. Eu ponho um hormônio para jogar, para tentar alterar uma coisa que nunca vai se alterar, mas mesmo assim eu estou acreditando que aquilo é. Quem está me entendendo? É a velha história que eu falo, meu celular não é a prova d'água, não adianta eu fazer uma votação e colocar e jogar ele na água, vai estragar. Não adianta eu colocar um adesivo nele e falar, não molha mais. Não adianta eu pintar ele de Aquaman e jogar na água. Não vai nadar. Amém, amados? Jesus é a resposta de tudo. O ladrão não vem senão para. Respondeu-lhes Jesus: ninguém vem ao Pai senão por mim. É Ele que te dá o acesso e a condição de se tornar filho de Deus. É isso que nós devemos ministrar às vidas. Não há coisa melhor para nós do que termos como Pai, aquele que é dono de todas as coisas. Não há, aí vocês entendem, de sacerdócio, de herança. Se Ele é o meu Pai, eu tenho herança do mundo inteiro, dele é a terra e toda a sua plenitude. Se Ele é meu Pai, eu tenho a bênção dele. O que eu fizer prosperará, frutifica, multiplica, enche, é abençoado. Nós precisamos manifestar o Cristo em nome de Jesus. Amém, amados? Nós precisamos anunciar o Evangelho. Olha para quem está do seu lado e fala, tem que falar de Jesus. Meus filhos, eles já me cobram dessa responsabilidade. Eles veem qualquer coisa errada ou estranha do padrão normal, eles falam, pai, por que eles estão fazendo isso? Aí eles falam assim para mim, você tem que falar para essas pessoas de Jesus, hein? Né? Qualquer coisa. Vocês me perguntaram, eles viram uns desenhos esquisitos assim num desenho, né? Uns desenhos esquisitos do desenho, estranho, mas é isso aí mesmo. Umas figuras esquisitas num desenho, dele, pai, por que a pessoa fez um desenho com essas figuras aí? Isso é coisa do Satanás. Né? Daí eu falei, filha, que nem todo mundo
conhece Jesus, nem todo mundo. E aí eles já sabem que a gente conversa, as conversas assim, tipo, nível profundo. Então os demônios usam eles, influenciam eles, né? Falam para eles fazerem as coisas, exatamente. Então, pai, você tem que falar para essas pessoas, para elas não fazerem isso. Fala, filho, eu estou tentando, porque é bastante gente no mundo assim. Pai, ainda não tem todos os acessos para falar com todo mundo, né? Mas ok. Graças a Deus, meus filhos me ajudam a pregar o evangelho. Estou conseguindo fazer entender aqui? Existe um compromisso nosso de amor com as pessoas, para que as vidas sejam transformadas. Deixa eu falar uma coisa peculiar para todos nós, de verdade, amados. Eu tenho essa impressão sempre que os tempos estão mais rápidos agora. Eu fui sentar com um pastor lá de Florianópolis, ele falou, não, tem uma teoria da física que já comprova que as horas do dia são menores do que eram antes. Eu falei, igual o Daniel fala, ele igualzinho. Eu falei, nem sabia que existe isso. Alguém já ouviu isso ou não? Ok, nem sei se é ou não, mas a impressão sempre é essa, né? Falei, para mim é uma impressão relativa, que eu estou cada dia mais velho, então meus anos são mais rápidos. Mas independente disso, estamos passando estações em que as coisas estão acontecendo muito rápido. Muitas pessoas estão sendo recolhidas, muita coisa tem acontecido. Nós não podemos perder tempo. Quem pode dizer amém por isso? Amém, amados? Olha para quem está do seu lado e fala, a criação está esperando a sua manifestação. Amém, amados? Nós temos que trazer o reino onde nós estivermos. Nós temos que manifestar o reino dos céus e a sua justiça. Vamos orar? Coloque-se de pé. Fique tranquilo, não aconteceu nada que está piscando todos os irmãos. Olha a manifestação sobrenatural. É só o irmão ali ó, que mexeu, que a luz apagou sozinha, né? Glória a Deus. Ai, ai, ai. Vamos orar, amados. Você está aqui pela primeira vez, a amada que está aqui, depois deixa a gente conhecer, se for possível, tá? O pessoal tem um suco ali, um café para você, alguém vai estar ali junto, deixa a gente conhecer, te dar uma oportunidade, vem para uma célula. Amém, amados? Vamos orar? Coloca a mão no seu coração, vamos orar juntos uma oração. Você que está comigo na internet, está assistindo esse culto pelo YouTube, deixa eu te dizer, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a resposta para tudo aquilo que você precisa. Por mais que pareça uma loucura, a Bíblia fala que as coisas de Deus são loucuras para o homem natural. E eu quero te convidar a estar fazendo uma oração. O que nós vamos orar, pastor? Nós vamos orar entregando a nossa vida para Jesus. Você que está aqui, me ajude nessa oração, igreja. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero Te confessar. Declarar. Com os meus lábios. Crendo no meu coração. Que tu és. O Filho de Deus. Que veio a esse mundo. Morreu. Mas ao terceiro dia. Ressuscitou. E hoje vive. Eu te peço perdão. De todos os meus erros. E libero perdão. Para todos que erraram comigo. Em nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém. Glória a Deus. Orar por essas vidas, por essas pessoas na internet. Pai, abençoa cada uma dessas pessoas, guarda das experiências sobrenaturais, age na vida dos amados que vieram nos visitar pela primeira vez. O Senhor possa tocar de uma forma sobrenatural. O Senhor possa fazer aquilo que ninguém pode fazer em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar também aqui? Pai, eu te peço na autoridade, em nome de Jesus. Nós já fomos comissionados